Vamos para mais 5 letras aqui do alfabeto, tá certo? Então lembrando, né, vai dando pausa, vai repetindo aí pelo menos 10 vezes, tá? Pronunciando o som de cada uma. Então a próxima aqui vai ser o mem, tá? Mas aqui, ó. O mem também tem várias formas de fazer, a que eu faço é assim, tá? É quase como um delta, tá certo? A letra grega delta, com uma perninha aqui e sem fechar, tá certo? Sem fechar. Vou repetir aqui do lado, olha. Puxo para cá, tá certo? Depois eu puxo para baixo, ó. Tá certo? Mem, tá? Você pode fazer também, né? Fazer como se fosse o delta, sem fechar, e depois puxar o tracinho. Também pode ser assim, tá certo? Mas na hora de escrever, para mim, é mais rápido fazer assim, tá certo? Então, a forma como você encontrar aí de escrever mais rápido, né, esse delta aberto com uma perninha para cá, uma perninha subindo, tá? É que vai ser mais cômoda para você, tá bom? Então, vamos lá. O mem, ele tem um som, na hora de traduzir, um som de M, tá certo? Como em Maria, Marcos, tá? Som de M. Quando o mem vem no final de uma palavra, ele também vai ter uma forma final, né? Como a gente viu aqui pro Raf, né? Então ele também tem uma forma final, então que é o mem final, o mem sofite, que é um quadradinho, certo? Quadradinho, tá? Já vi algumas pessoas deixando aqui um pontinho aqui, certo? Ele passando um pouquinho aqui, tá certo? Mas ele é um quadradinho na forma de escrever, tá certo? Então esse aqui também vai ter som de M, é o mem final, certo? Mem final. Depois do M, nós temos a letra que corresponde ao som do N, do nosso N, que é o num. Num. Tá? Então, ó, o num, assim, só isso, né? Faz como se fosse metade de um quadrado, né? Você não vai completar o quadrado, você vai fazer só para cá, certo? Olha, tá? Então, na hora de traduzir, ele tem um som de N, certo? Num. O num também tem uma forma final, certo? Então, vou fazer aqui o limitezinho da linha, porque o num é a segunda letra aqui, final, que ultrapassa o limite da linha, certo? Então, o num, ele vai ser um tracinho curto, tá? E puxar até ultrapassar o limite da linha, tá certo? Então, é importante diferenciar o Raf final do num final, tá? O Raf final, ele faz uma voltinha aqui, né? Tem uma voltinha aqui, o num, ele é reto, tá certo? Então, é bom treinar essa diferenciação, tá? Na hora de escrever. Veja que a perninha aqui de cima do num também é menor, né, do que a perninha do Raf, certo? Então, aqui também é o num, tem som de N no final de alguma palavra, certo? Então, sempre que vier um N no final de alguma palavra, vai ser o num, certo? Por último, aqui desse bloco, né, de 5 letras, tá? Nós temos o samek. O samek, ele vai ser, olha, uma bolinha, né, com um tracinho aqui em cima, certo? Vou fazer aqui de novo, olha. Ficou um pouquinho melhor, tá certo? Então, uma bolinha com um tracinho aqui em cima do lado esquerdo, tá certo? Esse é o samek, tá? O samek, na hora de traduzir, ele tem o som de S, tá? Como em sabão, sapato, tá certo? Sempre som de S. Quando ele vem no meio de alguma palavra, tá? Ele vai continuar preservando o som de S, tá certo? Ele nunca vai ter o som de Z. Lembra que o Z é o Zain, tá? Então, ele tem sempre o som de S, tá? Então, por exemplo, se a gente fosse escrever casa, se a gente fosse transliterar casa para o hebraico, a gente precisaria colocar o zain, não o samek, ali no meio, para dar o som de Z, né, de casa. Tá? Se a gente colocar um samek, vai ficar caça, caça, certo? Como se fosse em espanhol, ok?